Pessoal, vamos então à nossa sala de visitas. Como eu já anunciei aqui desde o início da nossa edição de hoje, tenho a honra de recebê-lo aqui com a gente para falar sobre o seu livro. Hoje ele não vem falar, obviamente, sobre a questão da medicina, mas algo relacionado, que é a questão do livro Quebrando o Ciclo. É uma obra que fala principalmente aí sobre a relação entre a dor crônica, obesidade, inflamação, sedentarismo, alterações hormonais e o envelhecimento acelerado. Um contexto para você que está nos acompanhando, principalmente aí para melhorar a qualidade de vida da pessoa que nos acompanha. E para falar conosco sobre este assunto, como eu falei, nós recebemos aqui em nossos estúdios o médico ortopedista e traumatologista, especialista em controle da dor, medicina regenerativa, saúde metabólica, emagrecimento clínico, equilíbrio hormonal e longevidade. Você viu que não é pouco, né? É o Dr. Maurício Naves, está conosco aqui ao vivo para falar com a gente sobre o livro dele, mas também, claro, sobre medicina, que é o mais importante. Doutor Maurício, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal da Caçula. Já tinha ouvido falar do senhor bastante em relação ao seu trabalho, mas agora com o livro Quebrando o Ciclo, doutor Maurício. Primeiramente, por que um livro é tão importante em relação a um tema tão necessário e como que foi a construção dele até aí o lançamento que vai acontecer brevemente aqui em Três Lagoas, doutor? Bom dia. Sim, bom dia, Rafael. Obrigado aí pelo convite, fico muito agradecido, lisonjeado. Bom dia aí, ouvintes da Rádio Caçula. Então, esse livro, né, que vem há muito tempo, um sonho que eu tenho, né, da gente, vamos dizer assim, transbordar, né, esses pensamentos, o tanto que a gente estuda, né, no dia a dia. Então isso vem de muito tempo já e a gente transformou, né, esse projeto que é Quebrando o Ciclo, Sim. Né, em uma obra aí que tem um contexto muito bacana em relação a metabolismo mesmo, em relação à melhora da saúde da pessoa. Então essas dores crônicas, né, eu sou médico ortopedista, e traumatologista, eu fiz trauma e prótese de quadril há bastante tempo, né, eu sou cirurgião também de quadril. Então a gente vem com esse contexto e acabei fazendo dor, né, há algum tempo atrás. E dentro dessa dor, né, a gente vê ali que as pessoas precisam também mexer no seu metabolismo. Sim. Então que isso é com certeza absoluta a base, né, de tudo, a base da causa do problema, né? A gente ficar hoje só tratando dor e, enfim, somente com anti-inflamatório, com corticoide, Sim. E a gente não vê a causa da dor, você acaba mascarando esse tipo de situação, né? Então, o interessante ali é você tratar a causa. Então, o metabolismo ele vem assim, lógico que você desinflamando o paciente, né? Você tirando toda essa desintoxicação, essa desinflamação do paciente, você acaba ganhando bônus aí do emagrecimento, né? Que o emagrecimento hoje a gente sabe que todas essas síndromes metabólicas que a gente tem hoje, ela vem do emagrecimento. Então isso é muito importante para nós. Doutor, em que momento que o senhor, com o seu conhecimento, a sua experiência nessa área, que é uma área importante também, nós sabemos a quantidade de pessoas que infelizmente possuem problemas, né, principalmente o público mais idoso, que nós falamos, mas também outras pessoas que são mais jovens, determinadas idades também têm esse problema. Mas em que momento que o senhor percebeu que era necessário pegar toda essa informação em relação a esse tema, além do consultório, e colocar em um livro para levar para mais pessoas, doutor? Sim. Acho que a informação é muito importante porque ela é educativa, né? Você fazer um tratamento preventivo é muito melhor do que você tratar quando realmente está avançado. Sim. Né? Então essa educação, essa informação através de um livro, através de também outros projetos que a gente tem. Eu também estou escrevendo um artigo a respeito de medicina regenerativa. Então essa ciência, né, a gente precisa transmitir para as pessoas para elas saberem a importância que tem de fazer essa relação, vamos dizer assim, do seu metabolismo com a saúde. E hoje nós temos também até uma questão importante. Eu tenho uma pessoa na minha família que, no caso, é minha mãe. Minha mãe, ela emagreceu, ela tem uma determinada idade, ela já está na casa dos 60 e pouquinhos anos, mas ela se queixa muito de dores no joelho. Né? Ela anda de bicicleta, tudo mais, e ela perdeu um pouquinho de peso. Eu falo isso com uma experiência familiar. Sim. Mas sobre aquela questão, por exemplo, da dor crônica, né? A pessoa que às vezes tem obesidade, às vezes a pessoa tem uma inflamação em uma determinada parte do corpo. Tudo isso faz parte de um ciclo. Exatamente. Né? E qual que é o maior erro, por exemplo, que essa pessoa ela comete, por exemplo, na hora de tratar um desses problemas ou esses problemas no geral, doutor?
Rafael, assim, a história, né, da sua mãe, ela se repete várias vezes no nosso consultório, entendeu? Então, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um aumento de peso, né, ela tem um processo inflamatório, talvez até subclínico, né, que a gente não percebe essa inflamação que a gente chama de silenciosa, por causa de interleucinas mesmo inflamatórias, né? Então, assim, esse impacto em cima do joelho ali durante muito tempo, que a gente nada mais é do que uma peça, né? Um joelho entre aspas, né? Aquilo ali é mecânico. Então você imagina um desgaste daquela cartilagem, um desgaste daquele menisco. Então aquele líquido vai inflamando. Sim. A movimentação constante. E mesmo assim você não para a fábrica, que é o metabolismo da inflamação. A gente continua inflamando e tem várias outras coisas para a gente, vamos dizer assim, educar, né? Como o sono, né? A alimentação, o próprio mesmo exercício físico, a suplementação, né? Esses declínios de vitamina, proteínas, aminoácidos e, por que não, até mesmo o equilíbrio hormonal é muito importante, né? As pessoas elas têm esse mito, né? Que o hormônio vai dar... Não, pelo contrário, a gente tem que ter um equilíbrio. E tudo isso aí, quando a gente fala nesse equilíbrio, exatamente a gente consegue quebrar esse ciclo da inflamação, quebrando esse ciclo aí de toda essa dor crônica, de toda essa inflamação. Aliás, falando novamente da questão da inflamação, como que uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa que ali trabalha na escala 6x1, a pessoa trabalha, se exercita bastante ou se movimenta bastante, tem como ela identificar, por exemplo, que ela está vivendo ali um processo inflamatório, doutor? Ela pode verificar a olho nu para perceber se precisa de uma consulta médica, de uma orientação médica, se ela está passando por inflamação? Sim, uma ótima pergunta, Rafael, porque assim, muito pertinente. Nós deixamos muito a procurar um profissional de saúde quando a coisa já derreteu. Sim, né? sim. Vamos Só dizer procura assim. na hora, não é? Exatamente, quando vem o sintoma. E na verdade, vamos dizer assim, esse propósito, né, da gente estar fazendo esse tipo de informação, né, é exatamente isso, é alertar as pessoas que você podem sim fazer exames laboratoriais, fazer um checklist, fazer um check-up, né, osteometabólico, porque não do seu metabolismo, da parte óssea, da parte da sua saúde, né, fazer ali exames laboratoriais, fazer exames de imagem, né, e principalmente ali você ter uma conversa, um bate-papo com um profissional de saúde, isso é muito, muito importante. Consegue prevenir sim. Sim, e uma questão também importante que eu acho que é necessário de se falar. Nós falamos dos mais idosos. Sim. Mas também os jovens estão tendo alguns problemas, não é, doutor? Sim. Em relação à questão de inflamação, a dor crônica. Sim. Como é que, às vezes, o jovem que está ali no dia a dia, na rotina, né, às vezes de estudos ou de trabalho, ele também consegue identificar em relação a uma inflamação? Como que funciona, principalmente para esse público que é diferente dos mais idosos, doutor? Sim, é bem, vamos dizer assim, justo isso, porque hoje as coisas mudaram muito, né? Antigamente a gente corria, soltava pipa, andava de bicicleta, enfim. Hoje as pessoas da nova geração vêm muito em uso de telefone celular. Eu sei que isso não é tão redundante, mas o celular, né, as coisas muito fácil na mão. Você aperta um botão, o fast food já está na mão, já na outra hora. Sim. Então as pessoas, a cada vez mais, a gente tem as doenças, vamos dizer assim, do envelhecimento, ou as doenças para frente, vindo cada vez mais, aproximando cada vez mais da geração, né, nova, por causa disso. Porque a gente tem, hoje a nossa geração ela mudou muito, então a gente não fala hoje em uma genética, mas a epigenética. Daquilo que você vive hoje, entendeu? Qual que é esse ciclo de viver hoje. Então, assim, a gente tem que mudar realmente várias coisas para que essa geração, para que a juventude não tenha essas doenças, entre aspas, do mal, chegando cada vez mais perto. E, por exemplo, nós temos aí aquela pessoa que faz dieta, ou diz que faz dieta, que a gente tem que também citar. A pessoa tenta se exercitar, faz uma caminhada na lagoa, ou pratica um exercício ali no quarteirão da casa dela, e ainda assim ela não consegue emagrecer. O que o livro, o Quebrando o Ciclo, por exemplo, ele revela sobre esses fatores que podem estar ocultos e também dificultam esse processo, até mesmo em relação à inflamação, doutor? Sim. O nosso organismo ele é muito esperto.
Ele acha que amanhã vai cair uma bomba atômica e todo mundo Sim, vai morrer. Então ele fica aromatizando algumas coisas, principalmente a gordura, né, que isso transforma em inflamação. Então, assim, a gente tem que, na verdade, entre aspas, né, não é fazer uma dieta, mas criar uma rotina ali, onde que a gente consegue levar isso para o resto da vida. Sim. Né? Que o organismo da gente sempre está inflamando e a gente está desinflamando, inflamando e desinflamando. É uma alimentação ali rica em proteína, uma hidratação adequada, né? O carboidrato regulado, enfim. Isso sim é o dia a dia, é uma rotina bacana. Isso aí a gente consegue quebrar esse ciclo da alimentação. Hoje, por exemplo, nas nossas conversas, né, científicas, vamos dizer assim, hoje nós mudamos totalmente a concepção entre cérebro e intestino. Sim. Antigamente a gente falava que o cérebro era o cara que fazia tudo, né? E hoje a gente sabe que não. É o intestino, por incrível que pareça. Sim. Então o nosso intestino hoje ele é o primeiro cérebro nosso. É ele que manda em tudo. Né? Então ele é que dita, vamos dizer assim, todos os hormônios, todos, né? Lógico que o cérebro tem a parte lá da glândula pituitária, enfim, que faz esse ciclo também, mas o intestino ele é um dos mais, ou provavelmente o mais importante órgão do nosso corpo. E uma questão até importante, você falou dessa questão do intestino, só que hoje tem muita gente que vai ali na rede social e vê aquela informação, emagrecimento em tantos dias, em tantos meses, emagrecimento rápido. Hoje todo mundo quer perder peso de maneira rápida. Só que nisso tem um problema também, pode afetar o intestino, pode afetar o metabolismo e tudo mais. Como que, por exemplo, aquela pessoa que está nos acompanhando, ela pode diferenciar a informação que é baseada na medicina, uma informação de uma pessoa que entende, principalmente daquelas promessas milagrosas que existem e que prometem mundos e fundos em pouco tempo, mas que podem prejudicar a saúde desse cidadão, doutor? Isso aí é uma coisa muito importante de se falar. Hoje as pessoas, vamos dizer assim, nem todas, né? Acho que a minoria, mas essa minoria acaba, né, vamos dizer assim, estando em foco, mas elas estão usando muito medicamento hoje indiscriminados. Sim. Né? Esses remédios que vêm do Paraguai, que vêm de outros lugares que a gente não sabe nem a denominação, você não sabe nem o lote, você não sabe que veio da Anvisa. Então as pessoas hoje compram, por exemplo, esses medicamentos para fazer emagrecimento com promessas, né, de emagrecimento rápido. E isso é um risco, eu quero deixar um alerta aqui. Isso é um risco à saúde das pessoas, claro, né? Porque você não sabe nem o que você está tomando, né? A gente vê notícias hoje de pessoas que são, vamos dizer assim, que têm doenças graves por causa disso, porque não tem um acompanhamento médico, né? O emagrecimento, a história de desinflamar o paciente e tratar do seu metabolismo, isso é uma coisa muito séria e tem que ser logicamente tratada com um profissional da saúde, um profissional que tenha, vamos dizer assim, né, toda a sua estrutura de acompanhamento, né? Então isso é um plano de acompanhamento, né? Como a obesidade e a inflamação, na grande maioria das vezes, ela é uma doença crônica. Então isso aí nós temos que ter um plano de acompanhamento a longo prazo. Você ter algumas promessas, vamos dizer assim, de 3 meses resolver aquele problema e ainda com medicamentos indiscriminados que você não sabe nem, né, da onde está. Hoje isso é muito risco. Hoje é a moda do dizerpatida, né, doutor? Exatamente. Que é um medicamento para diabetes, mas tem muita gente usando para perder peso. Isso. A dizerpatida ela é o grande boom do mundo, né, nos últimos 5 anos, né? Isso revolucionou muito, inclusive a inflamação. Sim. A dizerpatida hoje ela é usada muito para outras doenças inflamatórias que nós estamos tendo. Para você ter uma ideia, osteoartrite de joelho. Sim. Né? Se a gente baixar o grau da inflamação com ela, mas com baixas doses, a gente tem alguns artigos dizendo, vamos dizer assim, que a gente consegue melhorar muito a dor do paciente. Olha onde que a gente está chegando. Sim. Entendeu? Então não é só para o emagrecimento, ela não é só para a diabetes, entendeu? Então para esse estado inflamatório do paciente, ela diminui muitas interleucinas. Isso é sensacional, mas, todavia, muito cuidado com esses medicamentos que não têm prescrição e acompanhamento médico.
né? Tem pessoas vendendo isso em supermercado. Sim. Então, ou seja, tem os riscos positivos e os riscos negativos. Só que o pessoal se preocupa só com as notícias boas, né? Os riscos bons. Só que esquece dos problemas que podem vir na sequência. Você tendo também um acompanhamento médico, aquele cara ali, com certeza, ele estudou para fazer aquilo ali. Sim. Ele tem, né? Ele que está, vamos dizer assim, fazendo o plano de acompanhamento, fazendo aquele protocolo daquele paciente. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E doutor, para aquela pessoa, às vezes, que está nos ouvindo, ela está enfrentando tudo isso, obesidade, dor frequente, a pessoa está sentindo cansaço constante, tudo isso englobado, é um problema crônico. E qual que seria o primeiro passo para essa pessoa que está nos acompanhando, ela começar a quebrar o ciclo, como diz o seu livro? E primeiro isso é um alerta, né, do que o seu corpo ele está tentando te falar alguma coisa. Com certeza isso é um declínio de vitamina, proteína, aminoácidos, de inflamações e, por que não, hormonal também. Sim. Né? Então, toda vez que a gente está mais 40, né, nós chegamos em mais 40, é como se fosse um carro que está numa rodovia ali. Né? A gente tem que ter manutenção, a gente tem que ter gasolina, né, para continuar, vamos dizer assim, nesse caminho da vida. Então a gente tem que parar ali e fazer a manutenção adequada. E como que a gente faz isso, né? A pessoa que se sente cansada, desanimada ali, com estresse no trabalho, toda hora é um problema, todo dia a gente tem que matar um leão, né, Rafael? Sim. Então isso aí são os cotidianos da vida e eu acho que nada mais justo do que você parar um pouco e olhar para você mesmo, né? Para você ter ali uma relação de uma qualidade de vida melhor. Então, assim, fazer exames laboratoriais, ter uma conversa com um profissional de saúde e talvez de imagem e fazer, né, toda a sua manutenção, vamos dizer assim, isso é muito importante, né? Daí você afasta aquele envelhecimento precoce, você afasta essas doenças, né, do mal, vamos dizer assim, mais para próximo de você. E você fica ali com um equilíbrio, né, metabólico, desinflamado, sem dor. Claro. Então, é por aí. Muito importante. E cuidar da saúde, né, doutor? É importante também. O pessoal esquece só dos problemas que podem acontecer, às vezes, numa tentativa de perder um peso mais fácil, só que esquece dos problemas de saúde que podem ter, das consequências que podem ter. E tem que perder peso, mas tem que ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Sim, né? Com certeza. Isso aí é um caminho, né, que a gente sempre está ajudando os nossos queridos pacientes lá no Instituto Dr. Maurício Naves, Claro. que a gente tem que ter um planejamento, né, de tratamento, né? Não é só chegar e tratar. Eu acho que a dor crônica e a obesidade vem muito falado e o metabolismo vem muito bem falado nesse livro, Quebrando o Ciclo, que a gente fez com muito carinho. Com certeza. Inclusive, eu pedi pro doutor, vou mostrar o livro para quem está nos acompanhando aqui na nossa TV Web, pessoal de casa que está sintonizado a gente aí. Doutor, onde que o pessoal pode encontrar o seu livro? Como faz para falar com o senhor? Tem alguma dúvida? Quebrando o ciclo, você vê a capa. Como transformar o metabolismo, reduzir dores e vencer a obesidade? O pessoal que está perdendo peso, quer aí mudar de vida, está aqui a oportunidade. E também, para quem quiser adquirir, como que faz, doutor? Sim, assim, já aproveitando, nós vamos fazer um pré-lançamento agora no dia 24, né, do 6, que é um pré-lançamento exclusivo para os nossos pacientes que já vêm, né, com muito carinho ali conosco ao longo dos anos, né? Então, e também de algumas pessoas, né, que estão envolvidas com a saúde. Então, dia 24 nós vamos fazer esse pré-lançamento lá no Instituto Dr. Maurício Naves mesmo, claro, que é a Medical Center, né? E também depois nós vamos lançar ele em PDF na Amazon. Sim. Né? E vai ter também em algumas livrarias, né, do estado e do Brasil também. A gente vai fazer esse lançamento para as pessoas adquirirem o livro. Muito importante. E é um livro que é necessário para quem quer mudar de vida, para quem quer aí ter uma informação melhor, mas qualquer dúvida procura o senhor também, agenda uma consulta, que é o mais necessário. Como nós falamos, perder peso com saúde, mas sem perder a qualidade de vida, né, doutor? Com certeza. Dr. Maurício Naves, ortopedista, traumatologista, especialista em controle da dor, medicina regenerativa, saúde metabólica, emagrecimento clínico, equilíbrio hormonal e longevidade. Prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Fico muito feliz que o senhor tenha aceitado o nosso convite e principalmente por pessoas que querem melhor qualidade de vida dos seus pacientes, que não se preocupam só na terceira questão, preocupam também com aquela pessoa que está ali, que vai buscar o senhor, vai buscar o seu trabalho. E quando tiver o lançamento, nós vamos estar com o senhor para acompanhar
e mostrar para o público de Três Lagoas. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, Rafael. Obrigado aí aos ouvintes aí da Rádio Caçula. Qualquer coisa de informação que tenha necessidade, nós estamos lá no Instituto Dr. Maurício Naves. A gente acha isso nas redes sociais também, @Dr. Maurício Naves. E também nós temos lá todos os nossos canais, né, de informações dentro do Instagram e provavelmente também lá com a nossa equipe lá do Instituto Dr. Maurício Naves. Com certeza. Manda um abraço a todo mundo lá. A equipe com certeza está nos acompanhando, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado. Agradecendo também, nós estamos aqui com a nossa amiga Dilma Bernardes. Dilma está aqui nos bastidores acompanhando a gente. Dilma que nos ajuda em várias outras plataformas. Hoje está com a gente aqui acompanhando os bastidores, mas também dando suporte para a gente. Obrigado, viu, Dilma? A equipe também do doutor está com a gente aqui no nosso programa de hoje.